Olá, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que me ouvem nessa hora. Estou aqui agradecendo a Deus por mais uma oportunidade que Ele está nos dando de falar um pouco da Sua palavra. E então, nesta hora, nós precisamos nos alimentar do nosso pão espiritual, que é a palavra de Deus. Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado por mais um dia de vida que nos dá, pela Tua paz, esperança e fé. Agora estou aqui para passar um pouco da Tua palavra para alimento espiritual meu e de quem está ouvindo. Que o Espírito Santo venha me dar sabedoria e palavras para eu colocar a palavra na minha boca, para eu falar para a honra e glória do Senhor Jesus. Em nome dele que eu peço e agradeço. Amém. Então, meus amigos, meus irmãos, nós vamos comentar hoje uma parte importantíssima da palavra de Deus. Vamos falar sobre Ezequiel 37. Você que tem sua Bíblia aí, abra sua Bíblia em Ezequiel 37, que nós vamos ver a mensagem que Deus tem para nós hoje, que foi dada para Israel naquele tempo, mas ela serve para nós hoje também. É exemplo, né? Então, estamos aí. E diz assim, começando no versículo 1 de Ezequiel 37. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor, tu o sabes. Disse-me ele, profetiza a estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Então eu profetizei, e quando eu profetizei, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam entre ossos, se ajuntaram cada um ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos o Espírito, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Então vejam qual a situação que estava Israel na época, né? O povo de Deus, que representava ele aqui na terra, que ele escolheu, estava envolvido em sequidão espiritual, uma coisa terrível. Estava sendo exterminados. Chegaram a se considerar exterminados. Estamos acabados. Veja que situação o povo de Israel estava naquela época. Então Deus, com a sua grande misericórdia e compaixão, chamou o profeta Ezequiel. Diz aqui o profeta no versículo 1 que Deus o tomou e levou para este vale. E lá ele mostrou, né?
os montões de ossos secos, de gente. Que, claro que ali não era literal, né? Ali era simbólico, era uma visão que ele estava vendo. Porque aquela visão, né, como disse aqui o último versículo que eu li, representava os israelitas, o povo de Deus na época. E qual era a sequidão espiritual que o povo de Deus estava tendo? A idolatria, a ruindade do povo. O povo mentia uns para os outros, o povo enganava uns aos outros, o povo levantava falso uns aos outros, o povo matava uns aos outros. Se diziam que eram o povo de Deus e estavam na pior miséria, fazendo tudo quanto era coisa ruim. Espiritualmente, na realidade, estavam mortos, né? E Deus agora chama Ezequiel e apresenta esta visão para que Ezequiel mostre ao povo de Israel a condição espiritual que ele estava. Era uma condição terrível, né? Na época mesmo que Ezequiel teve essa visão, Nabucodonosor, rei de Babilônia, estava invadindo Israel e estava carregando, matando muita gente e carregando alguns para escravos lá na Babilônia. Porque a Bíblia diz que Nabucodonosor invadiu Israel 3 vezes. Cada vez que ele invadia, ele matava um bocado de gente, ele levava outros cativos, aí passava um período de tempo, tornou vir, fez a mesma coisa. E segundo a Bíblia diz, no final, ele colocou Zedequias como rei de Israel para servir a ele, e Zedequias simplesmente se rebelou contra ele. Aí foi quando a última vez que Nabucodonosor veio pela 3ª vez. Aí cercou Jerusalém. Diz que a situação... Porque naquele tempo eles faziam a guerra, né? Ele chegava um exército, a cidade era tudo murada, eles acampavam ao redor, não entrava nem saía. Quando acabava a água de dentro da cidade ou o alimento, aí todo mundo estava entregue. Essa foi a situação que estava Israel na época. E aí, Zedequias, de uma maneira sutil, saiu de noite com um bando de gente dele, numa maneira lá, numa porta escondida que tinha, e sumiu da cidade. Quando foi de manhã, o povo de Nabucodonosor descobriram já que Ezequiel tinha fugido. Aí o exército da Babilônia partiu atrás, e diz a Bíblia que pegou ele nas campinas de Jericó. E ali diz que o rei de Babilônia matou os filhos de Zedequias tudo na presença dele, furou os olhos de Zedequias e levou cativo para a Babilônia. Veja que situação chegou o povo de Israel. Estavam mortos mesmo, estavam só os ossos, estavam secos espiritualmente. E aí o que aconteceu mais? Aí veio os soldados de Babilônia, derrubou os muros de Jerusalém, tocou fogo no templo, pegou todo o ouro que tinha, os vasos de ouro, as colunas, tudo que era importante eles pegaram e levaram para a Babilônia. E o resto eles tocaram fogo. Não ficou nada. Por quê? Porque eu já fiz uma palestra aqui sobre Jeremias 7, que o povo adorava o templo. Não sei se vocês lembram desse episódio, devem lembrar, né? O povo não estava mais adorando a Deus, não. Era o templo. O templo estava, ele dizia assim, templo do Senhor, o templo do Senhor é esse, ninguém vai ser morto, porque o templo nos protege. Porque o templo representava a presença de Deus, né? Mas só que Deus não se fazia mais presente. Porque eles faziam tudo quanto era tipo de coisa ruim, estavam secos espiritualmente, iam para o templo levar sacrifício, dizer que estavam servindo a Deus. Mas o coração estava cheio de idolatria, cheio do que não presta. E aí Deus chamou Ezequiel e chegou lá e mostrou numa visão, né, a situação que estava Israel. Estavam todos secos espiritualmente. E aí, meus irmãos,
a situação de Israel foi ficando pior a cada dia. Porque eles abandonaram a Deus, o Deus verdadeiro, o Deus vivo, o Deus poderoso, o Deus que criou todas as coisas e mantinha eles como filho deles. Deus os escolheu para representá-lo na terra, para mostrar a mensagem de esperança e de salvação para as pessoas, e eles se afastaram de Deus. Estavam adorando ídolos. Deuses estranhos, né? E diz a Bíblia que debaixo daquelas árvores frondosas, eles faziam imagem, faziam adoração de ídolo, nos montes. Era uma situação complicadíssima, a situação de Israel. E qual é a importância que tinha Israel? Israel tinha a importância de quê? De primeiro, que eles eram o povo de Deus. E segundo, eles tinham que servir a Deus, unicamente a Deus. Porque a Bíblia deixa isso muito claro. E terceiro, Deus colocou ele num eixo rodoviário, onde todas as pessoas da região do Oriente, aqueles países, tinham que passar ali, os negociantes. Pessoas que vinham de Babilônia, o Egito, e vice-versa, e outros países ali em redor, todos tinham que passar em Israel. E ali, como ali era um centro de transação comercial, e de pessoas que passavam para todo lado, então Deus colocou eles ali porque era um lugar estratégico, para eles representar a Deus e pregar o Evangelho, mostrar a salvação, a misericórdia que Deus tinha para toda a nação. Mas eles chegaram ao ponto de abandonar a Deus e fazer esse tipo de loucura, né? Ao ponto que Deus foi obrigado a exterminar eles quase todos, levar uma parte para a Babilônia, e queimar o templo, tirar toda a confiança que eles tinham no templo, ele mostrando para eles o quê? Que o templo não tinha poder. E, infelizmente, eles acreditavam que o templo dava poder a eles. E não era assim. Como muitos hoje, né? Eu já falei sobre isso aí em alguma vez, em outra palestra. O povo hoje, muita gente adora o templo, adora a casa de oração. E em vez de adorar a Deus, fica admirando e faz suas coisas erradas e vai para lá, para a casa de oração. Achar que Deus está ali presente e que Deus vai atender ele do jeito que ele bem entende. Era assim que Israel vivia. Aí estavam todos ressecados espiritualmente. E Deus agora, com seu grande amor, chama Ezequiel e mostra a situação. E diz: ó, Ezequiel, vai lá e fala para eles que a situação espiritual deles está dessa maneira. Estão todos secos. Mas tem um detalhe. Eu posso ressuscitar todo mundo. Assim como eu fiz com esses ossos aí, que entrou tendões, entrou carne, pele e vida, e todos voltaram a reviver, eu posso fazer com eles também. Mas se eles quiserem. Porque Deus não faz as coisas obrigado, né? A única coisa que Deus não faz é tomar a decisão por você, nem por mim. A decisão é nossa. Ele mostra a sua graça, a sua misericórdia, o seu perdão, a sua transformação. Mas eu tenho que aceitar. Eu tenho que decidir. Mas Israel, pelo contrário, decidiu abandonar a Deus. E Deus ainda estava chamando eles de volta, dando essa mensagem de visão ao profeta Ezequiel, para que mostrasse para eles que Deus estava querendo restaurar eles. E Deus tinha o poder para restaurar. Só que eles não quiseram. Veja que situação, né? Aí, meu querido irmão, minha querida irmã, eu lhe pergunto uma coisa. Você que faz parte de alguma denominação religiosa, né, alguma igreja por aí, como é que está a situação espiritual da sua igreja? Como é que está a situação espiritual sua, mais de sua família? Você está realmente adorando a Deus, o Deus verdadeiro, em espírito e em verdade? Ou você está indo para a casa de Deus, para a casa de oração, só para cumprir rituais? Como
estava no tempo de Ezequiel. Então, infelizmente, meus irmãos, o que a Bíblia nos mostra hoje, que a situação espiritual das pessoas está bem parecida, viu? Se não está do mesmo jeito, mas está bem parecida, viu? Porque o que se vê de pessoas religiosas fazendo coisa errada, achando que está fazendo coisa certa, e se mascarando atrás de uma igreja, atrás de uma religião, e fazendo coisa errada, e está seco espiritualmente. Então, se você olhar e prestar atenção, né, na situação das igrejas hoje, a situação é a mesma. Estão secos espiritualmente. Infelizmente, a gente tem que falar. Mas eu estou dizendo, a minha opinião, é a Bíblia. Você olha a situação espiritual de Israel na época. Olha a espiritualidade de hoje, dos religiosos de hoje. É claro que eu e você não estava lá em Israel para ver, mas a Bíblia diz. A situação de Israel chegou a tal ponto que estávamos todos secos espiritualmente. É uma situação bem complicada, viu? Não faziam mais a vontade de Deus, não estavam guardando mais a lei de Deus, não estavam mais adorando a Deus, estavam fazendo sacrifícios, não é? Que a Bíblia diz em certas passagens, em certo lugar, que Deus não queria mais, já tinha abusado, já estava enjoado daquele sacrifício velho deles, que Deus não aceitava. Porque quando a pessoa pecava, a pessoa pegava um animal, né? Levava até o templo, lá ele confessava o pecado sobre a cabeça do animal, matava o animal e o sacerdote pegava aquele sangue, espargia no altar. E aí ele, em contrição, confessava o seu pecado. E aquilo era aceito por Deus porque ele estava arrependido do pecado que ele tinha cometido. Só que na época de Ezequiel, quando Deus mandou ele falar essa mensagem, as pessoas faziam esse ritual, mas não confessavam, acho que nem confessava pecado. Fazia as coisas erradas. Não, eu vou fazer aqui um sacrifício agora, Deus aceita e me perdoa de qualquer jeito. E as coisas não é assim não, né? Então, meus irmãos, observe a sua religião, a sua igreja a que você pertence. Veja a maneira de viver das pessoas. Você vai descobrir que muitos estão secos espiritualmente. Aí você me pergunta, mas irmão, e o que é que faz secar espiritualmente? Como eu já disse, na história de Israel era a idolatria, a transgressão da lei, fazer mal ao próximo, né? Desprezar os necessitados. Era uma série de coisas. E hoje tem pessoas nas igrejas de secos igual os ossos que Ezequiel falou aqui. Como é que seca? Compra fiado e não paga, engana as pessoas, tira vantagem das pessoas necessitadas. Em vez de ajudar o necessitado, faz tirar vantagem, aproveita das pessoas, né? Fala mal das pessoas. Aí vai para a igreja, lá diz que vai adorar a Deus, quando volta da igreja, aí vai assistir novela, passa 1 hora, 2 ou mais assistindo novela, filmes violentos, programas de televisão que não traz nenhuma modificação, jornais que só falam em violência. Aí ele, em vez de chegar em casa e se alimentar espiritualmente, para que o corpo dele fique fisicamente sadio, cheio de carne e tudo, ele vai se secar assistindo essas porcarias, essas coisas que não valem nada. Aí eu lhe pergunto, essas coisas que eu falei, isso traz algum benefício espiritual para a pessoa? Para o bem não, traz para o mal. Infelizmente, a realidade é essa. Eu estou falando aqui, não é porque eu sou melhor do que ninguém, nem condenando ninguém não.
Eu estou falando porque a palavra de Deus está dizendo aí. Você pode pegar a palavra de Deus e conferir. Se ela não diz exatamente isso. Os pecados de Israel daquele tempo só tinha um pouco de diferença. Mas hoje as pessoas estão indo para a igreja idolatrando riqueza, guardando orgulho dentro deles, desejando ser rico de qualquer jeito e fazendo negócio errado para levar vantagem, para enricar, para ter as coisas. Tudo isso é pecado, tudo isso seca a pessoa espiritualmente. E aí, infelizmente, nós vemos desse jeito, né? Pessoas sendo enganadas por líderes religiosos que têm mansões, carros de luxo, aviões, fazenda, alimentando um sistema perverso, covarde, pecador, se secando os ossos, acreditando em mentirosos, que tem muito por aí, que fala de ajuda aos pobres, mas não dá um centavo. Né? Nós temos igrejas aí que vocês conhecem, riquíssimas, muitos milhões de dinheiro, de reais, e outros até de dólar. Mas vê se eles fazem, tiram alguma coisa da igreja para botar para os pobres. Mas quer que você e eu ajude com o nosso, depois que der o deles, né? Isso, meus irmãos, só faz secar os ossos. Só faz secar a gente espiritualmente. Esqueça essas coisas. Vá para a palavra de Deus. Estude a Bíblia constantemente, que é o alimento espiritual nosso, é a palavra de Deus. Engraçado que muitas pessoas querem ir para o céu. Se alimentam 3 vezes por dia. E outros comem até mais vezes por dia. Agora o alimento espiritual que fortalece ele para ir para o céu, ele não quer. Não se alimenta. Passa meses e anos só carregando a Bíblia debaixo do braço para uma igreja e dizendo que está fazendo a vontade de Deus e se secando espiritualmente. Adianta o quê? O povo de Israel também ia para o templo fazer sacrifício, mas não adiantava, Deus não aceitava. A Bíblia diz que Deus não aceitava mais. Chegou ao ponto de que Deus disse: olha, eu tenho nojo desse sacrifício de vocês. Eu detesto essas coisas que vocês fazem. Por que vocês não fazem justiça? Não ajudam o pobre, o órfão, a viúva? Não deixa de enganar o próximo? Não deixa de perseguir o próximo? Fazer o bem às pessoas? É isso que satisfaz o meu coração. É isso que eu me contento, Deus dizendo para eles. Mas ele não queria. E hoje o que acontece na nossa época? A mesma situação que acontecia com Israel está hoje. Claro que tem algumas coisas que é diferente, né? Que as pessoas agem. E a pessoa, meus irmãos, quando ela costuma praticar um tipo de coisa que é pecado e que ela acha que não é, ela se aprofunda cada dia mais nos pecados. E a cada dia mais ela seca espiritualmente. Infelizmente, a realidade é essa. Pessoas que vão para a igreja só por tradição, porque eu gosto, porque eu quero, mas não tem um coração contrito a Deus, não se alimenta da palavra de Deus em casa, não ora direto, não faz as coisas certas, transgride a lei de Deus e ainda quer que Deus aceite ele. E a Bíblia diz lá em Provérbio que aquele que transgride a lei, até as suas orações são abomináveis. Igual o antigo Israel. Eles transgrediam a lei e faziam o sacrifício. E para Deus estava sendo abominável o sacrifício. Porque era uma coisa artificial. Uma coisa para tapear Deus. Olha só. Tem muita gente aí tapeando a Deus. Comprando a salvação com dinheiro. Atendendo a apelo de líderes religiosos. Que se você não der oferta, não der o dízimo, Deus vai lhe condenar. E aí as pessoas só dando dinheiro para eles enricando. Aí quando se apresenta para você, aí eles falam de amor, falam de perdão, falam de misericórdia, manda você ajudar os próximos, amar o próximo, mas cadê que ele ama? Dentro dele
a ganância e o orgulho ultrapassam. São tudo hipócritas. Você sabe que hipócrita é aquele que fala aquilo que ele não faz. Ele manda os outros fazer, mas ele não faz. Faça o que eu mando e não faça o que eu faço. Quer dizer, o cara pode cometer pecado à vontade, mas você não pode. Você tem que sustentar o orgulho dele, a ganância dele, e se secar espiritualmente e ficar achando que está servindo a Deus, achando que vai para o céu, achando que está fazendo a vontade de Deus. Tudo isso é engano, meus irmãos. Vá para a Bíblia. Eu sempre falo aqui nas minhas palestras. Estude a Bíblia, ore a Deus e peça sabedoria para que você sirva a Deus através da palavra dele, que é a única verdade palpável em nossas mãos que nós temos aqui nessa terra. E temos o Espírito Santo que não é palpável, né, que nós não vemos. Que Jesus Cristo disse que ele vinha, mas o mundo não o via ele. Agora vamos para mais um versículo aqui. No versículo 12. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Olha que Deus misericordioso, meu. Diz para eles, Ezequiel, que eles estão dentro da sepultura, só os ossos. Mas eu, o Senhor Deus, eu vou abrir a sepultura e tirar eles de lá de dentro e trazer para a terra de Israel, para que eles me sirvam lá. Diga a eles que se arrependam. Diga a eles que me busquem, que me procurem. Que assim como eu fiz com esses ossos aí, e reviveram, eu vou fazer com eles. E você, meu irmão, como é que está se sentindo espiritualmente? Está se sentindo ressecado? Como ossos secos, seco espiritualmente? Alimentando coisas mundanas? Coisas velhas de televisão aí que só traz pecado para dentro de casa? Tome cuidado, que a sua salvação está em jogo, viu? A nossa, né? E diz mais aqui, ó. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Veja só que mensagem de amor, né? Deus chamou Ezequiel e disse: ó, Ezequiel, a situação de Israel é essa. Mostrou tudo para ele, mostrou o poder deles revivendo aqueles ossos todos, botando carne, tudo, pele e vida, mostrando a situação de Israel que estava e diz: eu vou restaurar todos eles, tiro da sepultura onde eles estiver, porque Deus tem o poder para isso, né? Mas infelizmente ele não estava acreditando, né? Não estava querendo. E o que nós estamos vendo hoje é a mesma coisa. As mensagens da Bíblia estão aí dizendo: gente, volte para Deus, aceite Jesus como Salvador pessoal, ore a Ele, confesse os pecados, se arrependa e peça sabedoria, que Ele vai lhe dar entendimento como você servir a Ele em espírito e em verdade. Porque servir a Deus com a mentira, meus irmãos, é mais a condenação. Não adianta a pessoa querer, que não vai conseguir nada. Porque Deus não se engana, né? Deus sabe de todas as coisas. E ele diz mais aqui: porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor. Disse isto e o fiz, diz o Senhor. Está vendo? Vou colocar em vocês o meu espírito, para que vocês vivam, para que vocês tenham paz, vocês tenham esperança, vocês me sirvam em espírito e em verdade. O que você está esperando, irmão e irmã? Você está querendo servir a Cristo da sua maneira ou da maneira que a Bíblia está dizendo? Porque Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores. E infelizmente nós estamos vendo hoje muitas pessoas nas igrejas servindo a Deus e ao mundo, né? A Mamon, como diz Cristo. Mamon era o Deus do dinheiro, né? Que é de onde surgia a palavra monetário.
Não sei se você sabia disso. Meus irmãos, vamos acordar. Vamos partir para a realidade. Nós temos que nos sentir secos espiritualmente, mas não para continuar, mas para ir para Deus. Para que Deus nos revigore, nos reavive e Ele nos dê o seu Espírito para vivermos, para honrar a Ele. E ter Jesus como nosso Salvador pessoal e nos preparar para que em breve Jesus venha nos buscar, né? Como é a promessa dele, e a promessa dele não falha. Eu conheço a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, já li várias vezes. E nunca vi uma profecia falhar. Nunca vi a palavra de Deus falhar. Ela vai falhar agora? Não. O Novo Testamento está cheio de mensagens da volta de Jesus Cristo. Jesus Cristo prometendo que vem novamente. E você está fazendo o quê? Está se iludindo com líderes religiosos, com enganadores? Venha para a palavra de Deus, vá para a palavra de Deus, aceite Jesus como Salvador, continue com Ele. E você vai ser feliz. Amém? Eu quero, nesta hora, aproveitar, pedir que Deus abençoe você, sua família, seus negócios, seu trabalho, seus planos. E que, acima de tudo, o seu plano seja de salvação, de vida eterna. Porque Jesus disse que nós buscamos no primeiro lugar o reino de Deus, as outras coisas serão acrescentadas. Não adianta nós alimentar orgulho e ganância de querer ser rico de qualquer jeito, que não vai conseguir, vai só atrapalhar a nossa caminhada para o céu. A Bíblia não empata ninguém ser rico. O problema é que muitos querem ser ricos desonestamente, desobedecendo a lei de Deus, desobedecendo os mandamentos, fazendo mal ao próximo. Mas, se você buscar a Deus, você vai ser bem abençoado. Eu quero aproveitar e pedir que você se inscreva no nosso canal de Deus, né? Não é meu, o canal é nosso. Eu faço minhas pequenas palestras, você compartilha, se inscreve, passa para frente e a mensagem do Palavra de Deus vai crescendo, né? E Deus é honrado e exaltado com a sua atitude e com a minha também, né? Que assim seja em nossas vidas, hoje e sempre. Amém? Então quero deixar aquela frase final. No dia que você aceitar Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, as suas atitudes nunca mais vai ser a mesma. O Espírito Santo de Deus vai trabalhar na sua vida, vai transformar a sua vida, transformar os seus desejos, suas vontades, suas atitudes, e você vai ser um servo de Deus, uma serva de Deus, e se preparar para a breve volta de Jesus, nós ir juntos para o céu, morar a eternidade com Ele. Amém? E fiquem com Deus!